Salve, salve, rapaziada. Tenha um excelente dia. Aqui é o Clevito, tá? Atual treinador da CRM. Tomando aquele cafezinho agora, tá ligado? Recomendo aí pra todo mundo tá tomando esse café. E eu tô aqui com esse vídeo, tá? Pra dar umas diquinhas, tá ligado? Umas dicas iniciais pra realmente quem quer ser coach, quem quer ser treinador, tá ligado? Muitas das vezes não sabe como se comportar com o time, muitas das vezes, tipo, tem um player com mais dificuldade, tá ligado? Ou de encaixar com a equipe, ou muitas das vezes, igual já aconteceu casos que o melhor play, tipo assim, que você tinha para selecionar pro seu time, ainda estava muito abaixo da equipe, então players que tiltam, tem também referente a coisas ao mapa, você tem que estar estudando todo santo dia, tá ligado? O macro do jogo, você tem que estar estudando sobre os bonecos. Então, ser coach é praticamente um desafio diário que você tem para lidar com os 5 players que estão ali, também se dedicando para ser os melhores do nosso cenário de Honor of Kings, tá ligado? E com isso, né, eu vim aqui dar umas diquinhas iniciais, tá, para quem tá começando. E quer ingressar nessa carreira de treinador de Honor of Kings, ou pelo menos começar aqui para ir para outros jogos, sabe? Um PUBG, um Clash Royale, pelo menos para ter uma noção, tá ligado? É, espero que gostem do vídeo e bora. Primeiro tópico, guys. É, as dificuldades que muitos coaches vão enfrentar geralmente começando assim com a equipe. Não é nem sobre picks, não é nem sobre tipo, eficiência como boneco, mas sim ensinar seus players a lidar, né, entre eles mesmos, sabe? Acho que essa é a maior dificuldade que tem de todas as equipes, tá ligado? É literalmente fazer os 5 players se dar bem, os 5 players se enxergarem como igual, tá? A dica que eu dou é saiba escutar os players, saiba entender o ponto que cada um tem, tá ligado? Muitas vezes você vai ver mais aquele player que reclama muito do time, mas no final ele não tem uma eficiência tão legal na gameplay dele, tá ligado? Ou muitas das vezes tem aquele player que acha que é incapacitado para tudo, tem aquele player que sempre acha que ele não serve para nada, tá ligado? Acontece muito. Aquele player que se acha muito capacitado, tá ligado? Então, o primeiro ponto, né, se trabalhar nessa equipe é entenda o que leva eles a acharem disso, referente, né, dele a outro player ou ele a si mesmo. Ajude ele com isso, esse é o maior desafio que tem. É a primeira coisa que você tem que corrigir, tá ligado? Entenda o porquê que isso aconteceu, o porquê que eles levam e entendem os outros players ou a si mesmos dessa maneira. Converse um pouco, ser coach não é só sobre você estudar o jogo, é sobre literalmente, mexe um pouco com psicologia também, mas sobre você compreender os players, tá ligado? E entender o que está se passando no psicológico deles. Pelo menos uma base assim, você não precisa ser um psicólogo, mas para você conseguir construir algo que seja consistente, tá? Algo que no futuro seja muito sólido como equipe, tá ligado? Segundo ponto, o que muitos times, né, enfrentam com dificuldade também, antes da gente entrar no quesito de conceitos, simplesmente linguagem de comunicação e conhecimento. Tipo, você tem que entender primeiro o que o player conhece, o que o player tem de conhecimento básico do jogo ali, pra ele, tá ligado? Lembrando que quando você vai trabalhar numa equipe, muitos players passaram por outros treinadores, muitas vezes aquele treinador agia de forma diferente que a sua, ensinava conceitos diferentes, então você tem que entender o conhecimento que aquele player absorveu dos outros 4, tá ligado? Entenda, tá ligado? O conhecimento que cada um tem e o seu linguagem de comunicação, as gírias que eles usam, tá ligado? O explicar, identificar isso, tá? E conseguir fazer eles se entenderem ali na linguagem, no conceito, né?
nas jogadas que eles têm. Isso vem antes mesmo de qualquer coisa, tá ligado? Essas coisas são coisas básicas e parece que são coisas bobas, mas isso daí influencia muito. Isso daí vai ajudar muito a sua equipe a ser sólida no futuro, tá ligado? Talvez isso demore uns 2 meses pra começar, mas, tipo assim, vai compensar muito. Quando chegar nos 3, 4 meses ali, vai compensar bastante, tá? A equipe vai ficar bem, bem sólida, tá ligado? O terceiro ponto que eu tenho, né, para falar com vocês, além disso, né, da comunicação e compreensão de conhecimentos básicos entre os players, e muito do coach deixa de fazer, tá? Mostre confiança. Faça os seus players confiar em você. Nem Jesus agrada a todo mundo, tá ligado? Isso é bem comum, você não vai conseguir agradar um ou outro player, isso é normal. Mas nesse meio caminho que você tem interagindo com o player ali, conquista a confiança dele não pelo simples fato de, questão de amizade, não é isso. Mas é sobre que você faz um bom trabalho, tá ligado? Quem trabalha comigo, eu sempre mostro, né? Que eu tenho ali o material, eu tenho o guia, né? Do S-Dream, da KPL, ele mostra, né? Alguns conceitos básicos lá da KPL. Então, eu já mostrando isso, o player já tem uma confiança mais em mim, tá ligado? Ele sabe que eu tô ali, que eu conheço as coisas do jogo. Então, mostre um material sólido, mostre que você tem capacidade, né? Você tem conhecimento ali do jogo. Você não precisa, por exemplo, saber o micro de todas as rotas. Eu não sei nada, muita coisa sobre o top. Eu não sei o micro do top, tá ligado? Eu não sei micro de AD, eu não sei nada de referente a micro muito desse jogo. Eu tenho a base ali de alguns bonecos, mas eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo, tá ligado? Mas tenha o conhecimento base. Você tem que ter um material sólido. Você tem que ter aí, os recursos para mostrar que você sabe o que você está fazendo. Você sabe o trabalho que você vai ter. E você mostra que você é capacitado para trabalhar com aquela equipe, tá ligado? Esses são os 3 principais pontos que eu acho que um coach tem que começar, tá ligado? Com uma equipe a trabalhar, tá? Muita gente acha que coach é só sobre passar a rotação, é só sobre você passar ali os conceitos do rock, ou passar coisas básicas, reforçar. Mas ser treinador não é só isso. Ser treinador é literalmente você conhecer a sua equipe e construir coisas sólidas em cima disso. Não falo sobre conhecimento, não falo sobre questão de macro do jogo. Eu falo sobre questão de realmente ser um treinador, realmente ali você saber quem é quem e construir uma confiança sólida entre os 5 players e você. Tendo isso construído, o resto vai ser muito mais tranquilo de trabalhar, tá? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Pretendo postar mais. Isso aqui foi só uma base para poder começar. Eu não vou querer fazer edição, eu nem mexi nos bonecos aqui, mas só para dar uma luz, né? Pra quem aí tá se sentindo perdido, quer começar a ser treinador, tá ligado? E é isso, velho. Tamo junto. Tenha um excelente dia.